Mais uma vez, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para o nosso terceiro encontro. Estamos com o candidato do PROS, Sargento Vanderlei. Vai falar conosco. Sargento, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica do nosso encontro aqui, tá? O encontro está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no YouTube assim que a gente terminar os 4 de hoje. Nós dividimos em 2 etapas. Na primeira etapa de 15 minutos, o tempo está cronometrado, está marcado ali na frente. Você vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre as suas pautas, por que você entrou para a política, o que você pretende fazer depois de eleito. E aí, na segunda etapa, a gente abre para perguntas do público aqui também. Então, são perguntas que a gente recebeu, são mais voltadas à nossa categoria empresarial, então tem mais relação com pautas dos empresários, evidentemente. Nós representamos mais ou menos 4.400 associados na associação comercial. Somos uma entidade, então, que representa e defende esses empresários. Iniciando, então, a apresentação, os primeiros 15 minutos para você falar sobre os seus programas, sobre o seu projeto e sobre o que te trouxe até aqui e o que você pretende fazer daqui para frente. Fique à vontade, mais uma vez, seja bem-vindo. Isso. Bom dia, agradeço, presidente, por nos oportunizar esse espaço. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, que pertencem à Associação Comercial de Toledo. Para quem não me conhece, eu sou o Sargento Vanderlei, já tive disputando 4 eleições, uma delas, em 2 eu fiquei suplente de vereador, e uma delas eu tive uma passagem pela Câmara Municipal de Toledo em 2013. Assumi por 30 dias. Mas quero falar um pouquinho da minha história para que vocês possam conhecer mais quem que é o Sargento Vanderlei, de onde veio, o que faz, o que pensa e o que fez durante 30 anos dedicados à proteção do nosso bem maior, que é a nossa vida, dedicados à segurança pública do nosso estado do Paraná. Eu vim de uma família de pescador, meu pai é pescador, Mato Grosso do Sul, sou paranaense de fato e matogrossense de direito. O que quer dizer isso no direito? Nasci em Douradina, Paraná, e creio que, não sei se aconteceu com alguns de vocês, mas naquela época, né, 50 anos atrás, muitas pessoas deixavam para registrar os filhos posteriormente. Muitas vezes registravam com nomes errados e assim por diante. E eu fui registrado no estado do Mato Grosso do Sul, né? Pertenço, então, sou paranaense de fato, de Douradina, e matogrossense de direito, porque os meus documentos estão registrados lá no município de Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Meu pai, pescador, filiado à colônia Z13 de Guaíra, a minha vinda para o estado do Paraná se deu através de concurso público na Polícia Militar do estado do Paraná. Servi o Exército em 1990 no 17º Regimento de Cavalaria Mecanizada em Amambai, Mato Grosso do Sul. Fiz parte do pelotão de elite do Exército Mato-Grossense, do Exército Brasileiro. Fui do pelotão de comunicações e também com técnicas em explosivos. Servi no 17º RCMEC, tivemos participação no Amazonas, operações diversas com aeronaves. Sou paraquedista, fiz o curso de paraquedista não no Exército, fiz depois na Polícia Militar. Como que eu entrei na Polícia Militar do Estado do Paraná, presidente? Através de concurso público. Fiquei sabendo no Mato Grosso do Sul, vim de uma família humilde, pescadores, ouvi pela Rádio Capital, que pega bem ali na divisa, estavam abertas as inscrições para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Era o meu sonho, eu tinha recém saído do Exército. Não, vou entrar na polícia. Conversei com meus pais, não, você está louco, polícia morre, vai morrer, e assim por diante. Essa é a primeira impressão, a preocupação dos pais, né? Tá, meu pai juntou dinheiro, vim para Cascavel, uma dificuldade muito grande, confesso, na época. Tem uma música que diz, do Banco da Praça, do Marrone. Eu dormi no banco da rodoviária de Cascavel, em 1990, porque não tinha dinheiro para pagar hotel na época. Pernoitei no banco da rodoviária de Cascavel, desloquei a pé até o 6º Batalhão. Meu concurso foi feito uma inscrição por telefone, uma pessoa abençoada que
me atendeu, consegui realizar a minha inscrição por telefone. Cabo Rete, a qual devo a toda a trajetória, a minha história na Polícia Militar do Paraná. Ela, juntamente com o sargento João, que foi meu instrutor posteriormente, foram as pessoas que me acolheram na Polícia Militar do Paraná, mesmo sem eu ser policial. Eles abriram as portas. Fiz o concurso, fui aprovado em segundo colocado entre mais de 2.000 candidatos na época, já exigia o segundo grau completo naquela época. Tá, passei na primeira etapa. A correção das provas era no mesmo dia. No segundo dia, daí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pernoitar? Como é que eu vou me alimentar aqui em Cascavel? Não tenho dinheiro, só tenho dinheiro para passagem. As pessoas me acolheram, lavei prato, lavei louça lá no quartel, mas me cederam o alojamento. Falou, só que você vai ter que... Por ser militar do Exército, então, houve já essa receptividade. Aí, pernoitei, no segundo dia, consegui a aprovação no psicotécnico e os demais exames do dia seguinte, e aí iniciou-se a minha trajetória na Polícia Militar do Paraná em 1992. Em 1994, fui aprovado no primeiro curso de cabo. Em 1997, o primeiro curso de sargento foi aprovado também. Iniciei na Academia Militar do Guatupê em 98, terminei o meu CFS, que é o curso de formação de sargentos, em 99. Em 2000, ingressei na Faculdade de Direito, já aqui no município de Toledo, na Unipar, concluindo o curso em 2005. Me formei em 2005 em Direito. De lá para cá, fiz todos os cursos disponíveis na área de segurança pública. Fiz o curso de paraquedismo em 93. Foi logo depois de eu ingressar na corporação. Todos os cursos de área de segurança pública que eu pude fazer, eu fiz. Então, eu respiro segurança, respirei por mais de 30 anos. Né? Me sinto mais que preparado e capacitado para me colocar à disposição no quesito segurança pública. Mas só segurança pública, vocês vão me perguntar? Não. O sargento Vanderlei tem projetos diversos. O primeiro projeto meu que deu certo aqui em Toledo foi quando eu fui candidato em 2008 a primeira vez. Chama-se, vocês vão ficar surpresos, mas eu creio que a maioria de vocês não sabe a origem de quem partiu esse projeto que tem em Toledo, que nós atendemos mais de 2.000 crianças. Centro da Juventude. Foi proposta minha em 2008, acolhida pelo saudoso prefeito Schiavinato, e está aí. Nós temos 2 centros da juventude, está no meu material, foi proposta de minha autoria em 2008. Por que você resolveu entrar para a política, sargento Vanderlei? Justamente porque o poder que tem isso aqui é maior do que o poder que você carrega aqui. O poder de uma caneta ele é maior do que o poder de uma arma. Então, justamente por isso, por deparar com algumas situações do dia a dia, que eu resolvi me lançar candidato, primeiro para resolver os problemas de segurança pública que a nossa Polícia Militar do Paraná enfrentava na época, e também poder resolver os problemas da nossa gente, né, do pessoal que necessita de um apoio, que necessita de um candidato, de um representante comprometido com a nossa gente. A principal pauta que eu defendo, que está ali no meu material, segurança pública, combate às drogas. Combatendo a fonte, nós reduzimos os efeitos. O que quer dizer isso? Nós sabemos que nós temos mais de 200 quilômetros de fronteira, Paraguai e Argentina, que entram todo quanto é tipo de porcarias por ali. Tráfico de armas, drogas, contrabando de descaminho e assim por diante. Combatendo a fonte, combatendo o tráfico de drogas, nós reduzimos o efeito que a droga traz. Qual que seria o principal efeito? Todos os crimes associados ao narcotráfico. Nós diminuiríamos furtos, roubos, que aliás aqui em Toledo, né, vocês sabem disso, vocês têm, né, a maioria dos empresários sabe disso e sente na pele os prejuízos que causam esses furtos. Em decorrência do quê? Qual que é a principal fonte? É a droga. Então, combatendo a fonte, nós reduzimos os efeitos. De que forma? Vamos utilizar as nossas forças nacionais. Já existem operações com o Exército Brasileiro, vamos ampliá-las ainda mais, né? Fechar o cerco do portal de entrada para o tráfico. Essa questão de segurança pública é uma bandeira que a gente tem levado inicialmente, como não temos representante na Câmara Federal, né, que é a sua proposta, inclusive, a nível de município aqui, né, que a gente tenha um programa de vigilância
aqui para exatamente coibir essa questão que você falou, o número de roubos, furtos, roubos é cada vez maior. Os nossos associados têm reclamado bastante com relação a isso, né? Mas, enfim, você ainda tem 6 minutos para se apresentar. Tá mais para você tomar uma água aí. Outra pauta também que, graças a Deus que o pessoal se acordaram, gente, e proibiram a saidinha dos presos. Volto a frisar e repito, não haverá justiça social nesse país enquanto a vida de um apenado condenado for melhor do que o cidadão que paga os seus impostos, que acorda cedo, que vai trabalhar, que vai para a Sadia, que vai para qualquer outra empresa, que vira turnos e turnos de serviço. Por quê? Porque os presos têm 3 saidinhas, tinham, 3 saidinhas anuais. Então, é muito inconcebível que um matricida, aquela pessoa que matou a sua mãe, tenha o benefício de visitar a mãe no cemitério. Por ingerência do sistema operacional, você não vai saber quem matou a mãe, quem matou o pai. Então, acaba liberando essas pessoas. E junto com essas saidinhas, o que acontece? Crimes e mais crimes. Então, totalmente contra as saidinhas dos presos, que, aliás, o sistema prisional brasileiro, cerca de 620 mil presos no Brasil hoje, o Estado do Paraná conta com 33 mil presos, desses 33 mil, apenas 7 mil presos estão trabalhando na reinserção social. Custo que gera um preso para o nosso Estado, cerca de R$3.000 para mais, por preso, por mês. Custo médio nacional de um preso, R$2.000. Então, quanto que o nosso Brasil não gasta simplesmente com o sistema carcerário no Brasil? O Paraná é o 4º estado que tem a reinserção social, perde para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. O Paraná está em 4º, com 7 mil presos trabalhando. Que já é um avanço, né? Então, nós temos vários sistemas de reinserção social, mas, repito, não haverá justiça social nesse país enquanto a vida de um apenado for melhor do que o cidadão que paga seus impostos. Com os benefícios que tem, regalias, auxílio reclusão, que reduziu, era de quase R$2.000, caiu para um salário. Mas precisamos reduzir ainda mais. São 23 mil famílias que recebem o auxílio reclusão no nosso país hoje. Com relação à sua escolha do partido, você é candidato a deputado federal pelo PROS. Qual que são as bandeiras, o que te liga ao PROS? Quero só fazer um complemento à questão do STF também. Estão tomando decisões políticas, estão brincando com a nossa nação. A forma de escolha dos ministros do STF, totalmente errada. Não é justo que um magistrado que debruça nas cadeiras no curso de Direito, fica 5, 10, 15 anos estudando, para passar num concurso para a magistratura, para ser juiz, para tomar decisões, por pessoas ingerentes, incompetentes, que estão no STF, tomam decisões em cima das decisões dos magistrados. E muitas pessoas que estão no STF, mal e mal, têm a formação em Direito. Alguns são advogados, inclusive nós temos aqui de Toledo, mas tomam decisões em cima de decisões de magistrado. Temos que mudar essa escolha também. De que forma? Através da Câmara Federal, que é o Senado, é uma das formas, e outra forma também através de uma nova Constituição. Mas no que sentido a Câmara Federal? O que ela faria? Ela votar... Não, o Senado Federal. Somente o Senado pode contrapor ao STF. Ele contrapor, mas a forma de indicação mudaria, na sua opinião? Concurso público. Abrimos concurso público para o STF. Vão passar os melhores. Vai dar 2 milhões, 3, 10, 15 de candidatos, não importa. Nós vamos ter pessoas que vão tomar decisões de acordo com a lei. Não decisão política. Né? Porque você sabe, não vou nem falar mal, porque eu já começo a falar muita besteira. Mas o que o nosso país passou nos últimos 16 anos, vocês sabem disso. Então, tem que mudar essa forma de escolha dos ministros do STF também. SUS. Também tem uma proposta para o SUS, não sei se eu posso encaixar agora ou posteriormente. Dá tempo. Pode? Pode falar. O nosso Sistema Nacional de Saúde hoje gasta 800 bilhões ano, SUS. Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, não tem SUS. Lá cada um arca com a sua saúde. Minha filha esteve lá agora recentemente, se formou em medicina e vai abrir uma clínica lá. Lá não tem, lá cada um tem que pagar a sua saúde e custa caro. Nós temos hoje 50 milhões de associados no SUS. Nós sabemos que muitas pessoas aguardam e morrem na fila aguardando uma cirurgia eletiva. Algumas pessoas se beneficiam de que forma? Passam pessoas que muitas vezes têm um poder maior aquisitivo na frente e acabam fazendo a cirurgia. Vocês sabem que isso acontece. Nós queremos, então, a proposta seria
Se nós distribuirmos esse valor que o Brasil gasta por número de brasileiros que dependem do SUS, daria em média um pagamento de aproximadamente R$300 por brasileiro que depende do SUS. Ou seja, uma família com 4 pessoas teria um vale de R$1.200 mês. O que isso impactaria? Tiraria a responsabilidade do governo federal, acabaria com essa farra de pessoas que se beneficiam, né, desse sistema de saúde, e esses 800 bilhões injetariam na economia. Por quê? As famílias não ficariam doentes, muitas doenças, fome, com R$1.200, alimentaria o seu filho, não ficaria doente, aumentaria a imunidade e assim por diante. Sem contar o retorno que daria para a nossa economia. É uma das propostas também que eu tenho para a saúde. Ok. Você tem mais 40 segundos, você quer falar alguma coisa sobre a questão de filiação partidária também, ou a gente parte para... Perfeitamente. Eu, enquanto militar da ativa, não dependeria de filiação partidária. Como eu sou militar da reserva há 30 anos, me aposentei o ano passado na Polícia Ambiental, daí eu tive que fazer a minha filiação partidária. Iniciei primeiro um trabalho na União Brasil, mas não fui muito feliz lá. Infelizmente, levei uma rasteira aí, não vou falar o nome, mas vocês sabem de quem, aqui do nosso município, e acabei sendo excluído do União Brasil, e o PROS abriu as portas para mim e eu acabei filiando no PROS. Ok, muito obrigada. Nessa segunda etapa, então, sargento, a gente vai abrir para perguntas. É lógico que, como eu comentei antes, como a gente representa uma entidade de empresários, as perguntas terão mais esse direcionamento com relação às pautas dos empresários. É bem verdade que segurança pública é uma das principais pautas que a gente tem, porque ela impacta diretamente nos nossos negócios também. Ao final desse encontro, a gente tem uma pauta dessas reivindicações, que seriam algumas, né, um resumo, que a gente pretende entregar para você, para a sua análise e também para a gente criar um canal institucional para que você, depois de eleito, possa retornar à associação e a gente tenha um contato, né? A gente consiga continuar discutindo e conversando sobre demandas dos empresários que a Associação Comercial representa. Então, você sendo candidato a deputado federal, eu vou abrir para as perguntas. O Tiago vai fazer a primeira pergunta, fique à vontade, Tiago. Bom dia, sargento, tudo bem? Bom dia. Sua trajetória traz um tom prático associado à segurança muito característico, assim, de vivência, de fato. O que a gente pode esperar como uma medida de ponta de linha aqui para nós, e segurança realmente está em pauta não ao acaso, a gente tem visto algumas ocorrências a todo momento aqui em Toledo, recentemente a gente teve alguns episódios tristes aí associados à segurança. Em tom prático, qual é a medida que a gente pode esperar aqui na ponta da linha, te tendo como um representante, já que a gente está fazendo um esforço tão grande, dizendo que precisamos de deputados aí, não ao acaso aí. O que a gente pode esperar? Obrigado. Muito boa a sua pergunta. Uma das formas que nós podemos resolver essa questão de segurança, presidente, seria a valorização do profissional de segurança que está na linha de ponta. E muitas vezes nós sabemos que a falta de valorização do profissional de segurança acarreta em uma prestação mal de serviço à sociedade, a quem paga os impostos. Uma das metas seria o piso nacional das polícias militares do Brasil, porque existe uma disparidade muito grande a nível de Estado. Brasília, que é DF, um soldado tem um salário acima de R$10 mil. Então, esse soldado ele vai se dedicar diuturnamente à atividade dele. Ele não vai ter que fazer bico para complementar o seu orçamento. Muitas vezes o policial militar, eu já passei por isso, tive que virar a noite inteira cuidando fazendo segurança particular para poder complementar o meu orçamento para garantir o sustento da minha família. Então, a minha principal meta seria reconhecer realmente os profissionais de saúde através de um piso nacional. Existe a possibilidade de nós estipularmos essa pauta e defender. Em contrapartida, quem ganha? Todos ganham. Ganha o policial, que não vai ter que se desdobrar. Ganha o policial, que não vai ficar estressado. Nós sabemos que aconteceu um episódio lamentável aqui recentemente no município de Toledo. Por quê? Porque existe nas corporações, não só aqui no nosso estado, existe em muitas empresas o chamado assédio moral. O que é isso? É o assédio moral praticado por um superior hierárquico que acaba contrapondo o seu subordinado e a pessoa, muitas vezes, está passando por uma dificuldade financeira e essa pessoa não tem o caráter, não tem o brio,
comandantes e mais comandantes, depois vem me dizer que o policial não tinha nenhum histórico de depressão. Pelo amor de Deus, comandante-geral. Como que ele não tinha cometer todas as atrocidades que ele cometeu aqui no nosso município? Como que uma pessoa dessa não é doente? Mas por que que essa pessoa está doente? Essa é a pergunta. O que levou a essa pessoa a ficar doente e tomar essas medidas extremas? É uma medida, um profissional preparado, né, para defender a sociedade. Por que que levou ele a cometer essas barbáries? Então nós atribuímos principalmente a falta de valorização do nosso profissional de segurança pública. Não sei, eu espero que tenha respondido. Obrigada, sargento. O Cris também tem uma pergunta para fazer. Cris, fica à vontade. Bom dia, sargento. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa casa. Bom dia. Tá? Sargento, fugindo um pouco da área de segurança, nós sabemos a necessidade da reforma tributária e fiscal, né, administrativa, entre outras. O nosso sistema tributário dificulta o crescimento econômico do país, eleva o custo das empresas, prejudica a competitividade das nossas empresas perante outros estados. Qual é a sua opinião sobre esse assunto e de que forma você pretende trabalhar em prol desse assunto ou dessas bandeiras, digamos assim? Muito boa a sua pergunta. Substituição tributária está no artigo 157, parágrafo 7º da Constituição Federal. Muito boa essa pergunta. Só que se nós lermos o caput do artigo, lá nós não vamos entender nada. O que seria substituição tributária? É os encargos, né, que é repassado para o agente passivo, que é o primeiro, o empresário que vai pagar a substituição e depois o consumidor vai diluindo essa substituição. Eu vejo que não existe competitividade no que tange a substituição tributária do nosso estado. Por quê? Porque existe uma disparidade muito grande. O estado do Paraná, em alguns produtos, ele chega a pagar 15% a mais em substituição tributária. Então, nós temos que fazer uma pauta, criar uma pauta a nível nacional para que exista as competitividades entre os estados, para que não fique que não onera mais o nosso estado do Paraná em concorrência com outros estados. Nós estamos perdendo muito investimento a nível de estado do Paraná para outros municípios, justamente por essa falha na legislação, que não existe uma substituição tributária igualitária. Essa questão da substituição tributária, ela diz mais respeito ao ICMS, é extremamente importante, é uma pauta que a CIT, inclusive, carrega já há muito tempo. Temos aqui um mestre em substituição tributária, que é o ex-presidente Danilo. Agora, a gente tem outras questões também que dizem respeito a uma reforma tributária a nível federal, por conta do emaranhado de leis e de impostos e de tributos que a gente também tem. O micro e pequeno empresário, ele sofre demais na apuração dos seus impostos. As tabelas do Simples Federal, há mais de 8 anos, não são reajustadas. Sem correção. Não tem correção. Inclusive, a tabela de imposto de renda também, que não são reajustadas há muito tempo também. Então, também entendemos uma necessidade dessa reforma mais ampla, que há mais de 20 anos vem sendo discutida, mas não sai do papel. Entra Juca e sai Manduca e ninguém faz nada. Resumo isso. Isso, exatamente. Então, a gente também entende a necessidade do comprometimento da Câmara Federal para que realmente essa reforma saia do papel, certo? Então, nesse sentido, como é que você entende que o sargento Vanderlei, que o seu partido pode trabalhar para que isso de fato aconteça, e se isso é uma das bandeiras do seu partido também? Perfeitamente. Muito bom o cumprimento da presidente aqui, tem o nosso mestre de substituição tributária. Nós temos que colocar essa pauta a nível da Câmara Federal, porque nós sabemos que o Simples, né, nacional em torno de, acho que 4 milhões e 800 mil. Que está defasado. Extremamente defasado. Se fosse trazer a nível hoje... Só corrigindo ele, né? Daria mais que o dobro. Daria, exatamente, perto de 10 milhões. Perto de 10 milhões. Então, agora eu devolvo a pergunta aos senhores. Claro, nós vamos lutar para essa pauta, para fazer esse equilíbrio, essa readequação na tabela do Simples Nacional, principalmente, porque não é justo considerar que uma empresa acima desse valor já caia, né, em uma outra... No abismo. Em um outro percentual maior e acaba indo à beira da falência. Em passando essa pauta no projeto, lá na Câmara Federal, nós vamos defender essa pauta, me comprometo a defender para resolver o problema da substituição. Qual que seria a contrapartida dos empresários
para os trabalhadores, para a categoria dos trabalhadores. Eu posso devolver, posso me comprometer a voltar aqui e a gente discutir essa pauta, mas sem sombra de dúvida eu me comprometo a apresentar esse projeto e conseguir o maior número de deputados, porque não basta apenas apresentar, você tem que ter a maioria. Exatamente. Na Câmara Federal de 513 deputados. E eu gostaria de depois, posteriormente, ouvir também da categoria dos empresários o que isso vai refletir para os trabalhadores. Vai aumentar salário? Não vai? Vai gerar impacto na economia? Vai deixar de arrecadar. O governo federal com certeza vai deixar. Mas, em contrapartida, também nós temos que ajudar a categoria dos trabalhadores. Sargento, eu tenho certeza que o empresário hoje ele é extremamente consciente com relação a isso, né? Até porque os nossos trabalhadores, eles nos ajudam a realizar os nossos sonhos também. Então, é óbvio que mais lucro é maior distribuição de renda. Não tenha dúvida que o objetivo do empresário é também que a gente tenha justiça social. A gente paga muito imposto hoje e esses impostos eles vão muito a Brasília e vem pouco a Toledo, pouco ao município, né? Sem contar, a gente está falando de reforma fiscal e a gente tem também uma reforma trabalhista, que a gente recolhe muito tributo sobre folha de pagamento. O nosso trabalhador não tem exatamente a opção de como aquele dinheiro dele vai ser investido. Tem contribuições compulsórias que são feitas e também, já se fala há muito tempo, iniciou-se timidamente uma reforma trabalhista, alguma coisa foi feita, mas aquilo que eu também já disse numa entrevista anterior, você assina um contrato de trabalho com o seu colaborador, mas dali a pouquinho ele não vale mais. A justiça decide que determinadas regras que você combinou são nulas e aquilo tudo cai por terra. Então, eu tenho certeza que o empresário é extremamente comprometido com distribuir renda, desde que ele tenha renda para distribuir, né? Não, perfeitamente. E sem contar que esse recurso ele vai injetar a economia, né? Ele vai fazer benefício para quem? Para a categoria dos trabalhadores, e esse dinheiro com certeza vai estar movimentando a economia. Os empresários eles acabam sendo beneficiados também, né? Com certeza, sem sombra de dúvida, concordo contigo. Eu já fui empresário também, já tive empresa, e eu sei o quanto eu paguei de tributo trabalhista, que muitas vezes não é justiça trabalhista criada lá por Getúlio Vargas, lá. É uma injustiça trabalhista de alguns magistrados, que muitas vezes, em uma ação trabalhista, se você não fizer o depósito judicial, que é em torno de R$10.000, depende da ação, você não tem direito nem de falar, tentar discutir com o teu funcionário, se aquilo ali você não pode reduzir um pouco. E tem muitos advogados oportunistas que acabam se aproveitando e acabam lesando a categoria dos empresários. Eu sei muito bem do que você está falando. É isso aí. Muito bem, temos mais alguma pergunta? O Michel vai fazer uma pergunta também. Fique à vontade, Michel. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo à nossa casa, Casa do Empresário aqui de Toledo. Eu vou fazer uma pergunta com relação ao nosso desenvolvimento regional. Você, como candidato a deputado federal, representante de Toledo também, com 160 mil habitantes, o oeste do Paraná com em torno de 1,5 milhão de habitantes, isso é um número bem expressivo. Nós aqui somos considerados um dos maiores produtores de alimentos do estado do Paraná e é uma das maiores regiões produtoras. No entanto, historicamente, a região ela não tem recebido investimentos necessários e merecidos, especialmente na área de logística. Perfeitamente. Nós temos vários gargalos aí com relação à exportação, né, dos nossos grãos. Exato. Então, nós temos grande dificuldade com relação a isso. Agora, eu gostaria de saber do senhor, como candidato e se eleito, representando o oeste do Paraná e Toledo, o que o senhor pensa sobre isso, essa seria uma das suas bandeiras para que a gente consiga desenvolver e melhorar o nosso poder e retirar esse gargalo que existe e que trava tanto o desenvolvimento aqui do oeste do Paraná e de Toledo também. Muito boa a sua pergunta, Michel. Essa questão, eu atribuo o desenvolvimento do Paraná como capital do agronegócio. Toledo se destaca por 9 anos como na maior capital do Paraná no maior valor bruto de produção. Volume, PIB, né? A renda per capita em torno de 2,4 mil, né, por habitante, a renda per capita nossa. Aproximadamente 6 bilhões de reais
a nossa economia aqui do município de Toledo. A nível de Paraná, 180 bilhões. Então, o que prejudica esse desenvolvimento da nossa região? Nós sabemos que tínhamos 26 concessionárias de pedágio e ainda estava se discutindo a questão do aumento do pedágio. Essa questão foi passada a questão do pedágio para o governo federal, através da ANTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes. Existe algumas ações que proibiram aquelas 6 concessionárias durante os 24 anos que ficaram devendo em investimento no nosso estado aproximadamente 10 bilhões. Foram efetuados alguns acordos de leniência e conseguiram recuperar pequena parte desse recurso, né? Ou seja, que foram desviadas por empresas corruptas que gerenciaram o pedágio nos últimos 24 anos. Um exemplo do acordo de leniência foi o trevo Cataratas Cascavel, através de acordo de leniência, e outros também que foram efetuados. O que fazer? Nós temos a Ferroeste, que já existe já, está saindo do papel, e a princípio, a priori, nós teríamos um porto seco aqui no município, mas perdemos, né? Então já não tem mais esse porto seco aqui no município de Toledo. É claro que nós estamos perdendo com essa questão do pedágio, nós estamos perdendo muitas empresas para outros estados, como o Mato Grosso do Sul. A própria cooperativa Lar está se instalando forte no Mato Grosso do Sul e assim por diante. Então, nós temos que trazer também, não só o deputado federal, mas os deputados estaduais também têm que se comprometer, e eu acredito que comprometeram com essa pauta, para poder trazer e fomentar o nosso desenvolvimento regional. De que forma? Incentivos fiscais, benefícios concedidos para a atração de novas empresas. Aqui em Toledo nós temos o Bioparque, né, que se destaca a nível de biotecnologia, você sabe disso. Nós temos muitas empresas aqui que são fortes nesse quesito, e uma das formas seriam, eu não sou totalmente contra o pedágio, eu sou favorável, mas desde que pague um preço justo. Toledo está no lote 5, assim como o Mercedes, né, dessa nova concessão, entre aspas, né. Então, o que nós herdamos com isso? Mais 13 praças de pedágio. Aqui na região de Toledo, Toledo está cercado, está ilhado por essas praças de pedágio. Tinha uma escapatória aqui para Guaíra, agora já não vai ter mais. Tem uma previsão de instalar um pedágio em Mercedes e outra previsão, um pedágio aqui em Sede Alvorada. O pedágio nem saiu do papel e já tem o ônus. Nós temos até a taxa que nós vamos pagar para ir para Cascavel. Vai começar em R$ 7,00 ao longo de 5 anos, com a inflação, nós vamos estar pagando R$ 20,00 para ir para Cascavel. Agora, imagina você, trabalha em Cascavel, volta, estuda, e assim por diante, pagando R$ 40,00 por dia. Aqui não é diferente. Aqui em torno, vai começar em R$ 10,00 e nós vamos pagar perto de R$ 30,00 em 5 anos. O que nós temos que fazer? Nós temos que trazer de volta esse aporte que foi concedido para o governo federal, trazer para o nosso estado e discutir com a sociedade, através da associação comercial, através dos empresários, uma tarifa justa de pedágio, né? A tarifa não pode ser esse absurdo que tem muita gente, né, que joga um dinheiro no ralo. Candidato, não temos mais tempo. Para ser justa com todo mundo, nós temos que encerrar. Agradecemos muito a sua presença e queremos também firmar o compromisso de que, após a eleição, caso eleito, a gente continue mantendo esse canal institucional de contato. Então, nós passaremos ali agora a entrega de algumas reivindicações, tá? É um livro bem pequenininho. Só vou pedir o seu compromisso, a sua assinatura na entrega oficial, e a gente, então, fica de se encontrar novamente e conversar sobre todas essas pautas e essas questões que a gente tem. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Só complementando, IPVA gera 5 bilhões para o Estado e gasta 2,5 bilhões. Não precisaria de pagar pedágio, gente. Não precisaríamos ter Uma pedágio. vez não tinha, né? Uma vez não tinha. Obrigado. Bom, muito obrigado.